Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde e no programa de hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável. A gente vai dar dicas de como você pode evitar ganhar aqueles quilinhos extras no inverno. E a minha convidada então é a nutricionista Patrícia Fole. Boa noite, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada, é um prazer estar participando novamente desse horário e sabemos muito que podemos ajudar, com certeza. Patrícia, no inverno a gente observa que a maioria das pessoas tem uma dificuldade de manter aquele peso que conquistou, peso ideal conquistado durante o verão. E isso porque a gente fica a maior parte do tempo nas cobertas, mastigando alguma coisa gostosa. Então, como que a gente pode controlar isso, então, para tentar se manter e chegar novamente a outra estação ainda bem? Bom, existe uma controvérsia. Na verdade, o período do inverno faz com que a gente venha até emagrecer. Pela condução da energia de temperatura corporal do organismo, faz uma queima mais rápida. Então, esse período é onde a gente pode ter uma condição de emagrecimento rápido. O que acontece é que as pessoas fazem algumas escolhas que venham a ser mais calóricas e diminuem a sua parte de movimento, de atividade. Então, consequentemente, no inverno, que é necessário, o que realmente vai ser compensador, são a troca das temperaturas em relação às preparações dos alimentos. Então, não há uma necessidade de ingerir tantas calorias para promover essa reparação. Tu pode, sim, ingerir com frequência, fazer todas as tuas refeições e, consequentemente, adaptar a essa temperatura mais quente. Então, o engordar no inverno é um despropósito. Dentro da referência nutricional, há uma condição muito mais para o emagrecimento do que o engorde. Então, aquelas pessoas que mantêm a mesma alimentação durante um período longo, consequentemente, vão perder mais peso nesse período de inverno. A possibilidade de vir a reduzir, emagrecer o peso, é bem provável. Há uma estabilidade, às vezes, também por uma organização do que você está ingerindo. O teu organismo, se é o suficiente, ele também não vai queimar mais. Então, tu pode vir a manter um peso nesse período. Agora, o emagrecimento, ele é uma consequência, então, dessa energia que está sendo gerada para manter a temperatura. O engorde ocorre porque a escolha está sendo errada, provavelmente num proporcional calórico e a questão da quantidade, É impressão minha ou nesse período mais frio a gente tem um consumo maior de alimentos porque sente mais fome ou sente mais necessidade de estar comendo? É como eu estou te explicando assim, não é uma forma de gerar energia de tal forma que tu faça levar a tua sensação de fome maior. O que nós temos é que cuidar que não haja uma ausência alimentar por muito tempo. O que é esse tempo? Normalmente a gente comenta que 3 em 3 horas é o horário ideal de fazer uma nova refeição. Essa nova refeição, além das 3 refeições principais, café da manhã, almoço e janta, é colocado sempre um lanche, uma merenda, como se diz, para vir a adequar essa condição de reparação. Então, tudo que tu vir a fazer durante todo o teu dia, tu está sempre mantendo. Então, a ausência alimentar é o que pode levar à sensação de fome e realmente te colocar em risco. Mas se tu fizer um fracionamento durante todo o dia e reparar as tuas necessidades, a sensação de fome não está correta. É só a manutenção de tua saciedade. Fome é quando estamos quase que zerados de ingestão alimentar. E algumas pessoas elas têm a opção de restringir totalmente um tipo de alimento. Isso também não é ideal, Patrícia? O que se orienta, então, todos os pacientes é uma reeducação. Como iniciar essa reeducação? Bom, eu sempre comento que o foco do meu trabalho tem a ver com a reeducação alimentar. O que as pessoas devem é aprender a comer. Então, se há alguma orientação específica para uma patologia, digamos um paciente que tem a sua glicemia elevada, que tem um diabetes, de qualquer maneira é feito um plano alimentar
características individuais e se é recomendado a evitar determinados alimentos. No caso, seriam os mais ricos em açúcares, mas não isentar completamente o nutriente carboidrato, que é o formador de açúcar, porque o carboidrato é um formador de energia, então nós temos necessidade de ingestão desse carboidrato. Se o paciente está com uma glicemia alterada, tu vai adequar o que ele tem que ingerir, então vai ter uma melhor qualidade. Então, se pensarmos em uma dieta relacionada a controle de peso, a emagrecimento, hoje se tem várias indicações, às vezes retirando o carboidrato ou elevando mais a proteína ou retirando um determinado elemento do alimento, por exemplo, a questão do glúten, a questão da lactose. Então, isso é muito específico. Tu tens que ter muito cuidado qual é realmente a referência que a pessoa está buscando e tratá-la de maneira realmente adequada. Até a gente precisa reforçar a necessidade, nesses casos de reeducação alimentar, buscar um nutricionista, né? Porque nos mercados a gente tem inúmeras opções aí de alimentos diets e lights e, na verdade, nem todos eles são indicados para todas as pessoas. Exato. É bem importante essa colocação. Hoje em dia, os alimentos que são descritos como light, eles têm uma isenção de 25% de um determinado nutriente e provavelmente tenha uma melhora assim a menos calorias, mas não deixam de ter calorias. O alimento diet, ele é isento de um nutriente, então às vezes a gente fala, pode ser de açúcar, pode ser de gordura, mas nem todo alimento diet está indicado para os diabéticos, tá? Então, quando a gente for fazer um controle de peso, que é muito comum o uso desses alimentos, de qualquer maneira, tu tens que adequar aquilo que vem a ser indicado para ti e uso da porção, porque não há necessidade de ficar sem, mas tu também não precisa exagerar. No caso de uma outra versão que está sendo também bem vista, é o zero, né? Principalmente nessa linha dos refrigerantes, que não é nenhum alimento, né? Zero é como se fosse um alimento da descrição diet, sem um determinado alimento, um nutriente. Então, hoje, se tu vir a buscar uma orientação, sem dúvida, o nutricionista é o profissional habilitado para fazer toda a recomendação alimentar. É ele que te organiza, é ele que vai descrever a tua alimentação. Né? Então, nós temos assim dentro da área da saúde vários profissionais, assim como tem o endócrino, o nutrólogo, né? Eles são características que são de orientações também, mas o nutricionista é o profissional que está habilitado a fazer essa programação. Só que no caso do nutricionista, a diferença seria da formação e normalmente quem faz alguma indicação de prescrição de medicação é o nutrólogo e o endócrino. O nutricionista não trabalha com a prescrição médica de medicamentos. E isso também alerta para aquele risco de se procurar, né, fórmulas prontas na internet, né, algumas dietas da moda e com certeza se a pessoa vai ter dificuldade de algum nutriente, pode ser que piore com esse consumo aí dessa tabela pronta, digamos assim. Exato. Está existindo, né, algumas dietas assim da moda, como a dieta sem glúten, a dieta sem lactose. Estas dietas são indicadas para pacientes que têm intolerâncias. Então, a sem glúten é a dieta que tem uma restrição de um determinado nutriente que é encontrado no trigo, na cevada, na aveia, e isso relativamente faz com que a pessoa, na sua ingestão, provoque processos de alterações intestinais. A lactose, ele provém então do açúcar, né, da parte da proteína, normalmente, claro, do leite, onde a pessoa também pode levar a alterações intestinais, e fora outras, né, complicações. Então, se houve assim de repente, vamos tirar o glúten, vamos tirar lá o leite, e isso muitas vezes não há necessidade. E
Sem dúvida. Qualquer mudança que tu faz na tua alimentação, tu pode levar a uma mudança, né, em relação ao teu peso. Mas se é uma característica para emagrecimento, tenha que ter orientação e realmente muito cuidado, porque o que está sendo feito às vezes na mídia, na revista, não é indicado para ti. E aquela perda de peso que pode acontecer de forma rápida no momento, pode voltar em dobro também depois. Com certeza. Quando há uma restrição severa, o nosso organismo, nas primeiras semanas, há uma mudança, então, de volume alimentar, de absorção, e muitas vezes esse emagrecimento, ele está vindo de uma redução de massa magra, não é de gordura. Então, a consequência, às vezes, que o emagrecimento não vai ser o saudável, tu vai reduzir massa magra, às vezes, se é muito severo mesmo, tu pode até fazer algumas perdas na massa muscular e a gordura não ser totalmente atingida também. Então, todo o processo, né, de alimentação, conforme as suas questões, tem que ser bem avaliado. No inverno também diminui o consumo, né, de hortaliças e frutas. Então, uma boa orientação e dica para quem está nos assistindo em casa é aproveitar boa parte desses alimentos, no caso das hortaliças, nas sopas, nos caldos também, que são bastante consumidos nesta época. Isso. É muito comum a queixa de que não conseguem consumir determinados vegetais porque são frios. A questão dos vegetais, dos legumes, isso é essencial na nossa alimentação, porque são ricos em minerais, em vitaminas, a questão das fibras, né? Mas o que deve ser feito é alguma substituição. Então, como eu falei lá no início, a adaptação é tu colocares de uma forma mais quente. Então, tu pode preparar na forma de sopa, de caldos, de refogados, junto a alguns tipos de preparos, né? Um guisadinho com repolho, um guisadinho com cenoura, uma massa com também uma ervilha, um tomatinho. Então, assim, as pessoas imaginam que a restrição do frio vai também te levar a essa restrição nesse aspecto alimentar. Então, tu pode sim fazer uma alimentação adequada sem se deixar de consumir os alimentos, então, dessa forma mais fresca. Quais são, então, os legumes que mais saciam na hora de a gente incrementar, então, essas receitas? E também é preciso tomar um cuidado para não misturar muito, né? Colocar carboidratos na mesma receita de sopa, por exemplo, a massa, o arroz, que também é comum. Bom, é importante entender que os vegetais também são carboidratos, os legumes são carboidratos. Então, eles seriam de um menor valor calórico do que um carboidrato tipo amido ou leguminosa. Quando tu vem a fazer uma adequação dos carboidratos, tu sempre vem a colocar no máximo 2. Então, nessas características, um arroz e feijão é o suficiente. Agora, um arroz e feijão e batata, tu vai ter que retirar um desses para manter a tua quantidade adequada. Na parte dos vegetais, nós temos alguns vegetais que seriam um pouco mais calóricos. Então, no caso, a beterraba, a cenoura, o chuchu, mas eles ainda entram nessa classificação de menos calorias. Quando tu vir a fazer, no caso, uma sopa, tu pode fazer uma mistura de vegetais, mas de qualquer maneira, tentando assim principalmente observar a questão das cores. Se tu já tem um vermelho, não há necessidade de usar outro vermelho. Se tem um laranja, não tem necessidade de usar um outro laranja. Mas sim, botar um verde, laranja, vermelho, né? Isso é bem interessante porque cada pigmento corresponde a alguma substância nutricional. Então, durante todo o teu programa, vamos pensar assim na tua programação alimentar, a parte dos vegetais, tu pode elaborar na forma de caldos, rapidamente assim, uma sopa. Eu sempre explico que tu pode utilizar um único, né? Digamos como foi indicado até dentro de uma linha de sopa de beterraba. Tu pode lavar bem, não há necessidade do descascamento, mas tu, de qualquer forma, né, bote uma certa quantidade de água numa panela de pressão, umas 4 unidades aproximadamente. Tu pode usar um tempero comum, o sal, alguma outra especiaria, muitas vezes até uma salsinha, uma cebolinha. E quando isso estiver cozido, tu só bate no liquidificador e acrescente, se caso há também mais alguma preferência, alguns legumes
que possam combinar, mas eles possam estar às vezes também na forma raladinha, tipo a cenoura, né? Às vezes, como eu falo também, o próprio chuchu, para dar aquele colorido, né? Então, hoje, praticamente assim, não há o porquê de a gente não consumir os vegetais devido ao frio. Tudo depende um pouquinho da criatividade, mas que tu possa fazer o uso, com certeza, assim, sempre vai ter uma ideia para poder utilizar. Patrícia, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite então destaca a alimentação saudável, especialmente trazendo dicas de alimentos para se consumir no inverno. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca a alimentação saudável. A gente está dando dicas então de como você pode evitar ganhar aqueles quilinhos extras agora no período do inverno. E a minha convidada é a nutricionista Patrícia Fole. Patrícia, no bloco anterior, então, nós estávamos falando de como que a gente pode aproveitar, então, os legumes, as hortaliças nesse período do inverno. E uma dica interessante que vem bombando aí nas redes sociais são as saladas nos potes. Comenta pra gente, então, como fazer essa adaptação, o que combina com o quê? Bom, a versão saladas no pote, ela, claro, ela depende daquela criatividade, né? E a versão delas seriam você organizar uma certa quantidade e variedade, onde tu vai poder também elaborar uma programação de alimentação, ou seja, uma refeição tu pode vir a colocar tudo somente num pote. Então, normalmente o que vem a ser colocado é, além dos vegetais, os legumes, tu pode vir adaptar ainda com a porção de proteína, carnes de gado, de ave, de frango, de peixes, né? Como tu também pode usar a linha dos carboidratos, então mandioca, batata, massa, tu pode usar a linha de as leguminosas, que é os feijões, a lentilha, tudo guarnecido num só pote. Então isso é muito interessante porque hoje no nosso dia a dia, às vezes a falta de tempo, até tu te deslocar e ir para algum lugar, se tu vir a deixar isso já elaborado com antecedência, tu pode ter sempre uma variedade. Então o interessante nisso é que vem a ser até uma indicação de porção ideal, né? Claro, conforme o pote, né? Porque tem pessoas às vezes que vai usar o pote aquele básico, como a gente diz, tipo pepino, palmito, como eles vão pegar aqueles de biscoito, né? Não estou exagerando, mas realmente tem pessoas que podem fazer dessa forma, tá? Mas é muito bacana porque tu elabora uma refeição, uma alimentação, tudo num mesmo momento, sempre tentando exatamente manter o equilíbrio. Então, as saladas no pote é porque tu vai poder utilizar-se também, não só de uma forma marmita, né? Que é meio que, parece que às vezes fica um bastantão, né? Arroz, feijão, carne. E não, tu faz adequadamente porções, divisões de porções, onde tu vai ter tudo que é de necessidade para a tua refeição, né? Então, o legal disso é que tu pode só fazer então a variedade, tu vai ter os coloridos, né? E com certeza tu pode guarnecer algum tipo de vegetal, algum tipo de legume que vai estar contribuindo para a refeição ficar correta. E a conservação então desses alimentos e o período ideal para consumo, porque a salada ela tem um tempo de vida mais curto, né? Bom, os folhosos verdes, digamos, alface, chicória, agrião, claro, tu faz a boa higiene, né? faça a lavagem, depois você retira, né? Que nós temos alguns já materiais, né? Para facilitar o excesso daquela água. Então tu pode vir a guardá-las, né? Em sacos plásticos, tirando um pouquinho assim do ar. Tem alguns potes próprios também que às vezes tem embaixo, né? Que faz com que se há alguma umidade ainda venha a ficar, né? Então tu utiliza os folhosos verdes desta forma quando tu for levar para consumir, tá? Ou se é próximo, estou fazendo hoje para amanhã, tu pode deixar eles, como eu falo, bem sequinho, mas não tempere, não use molhos.
use às vezes o molho de forma separada, que isso vai permanecer adequadamente sem nenhum problema. E os alimentos, ainda falando sobre alimentos e bebidas quentes, as sopas a gente pode preparar elas em grande quantidade, fazer uma variedade aí de sabores também, num único dia de preparo, e também é possível congelá-las, né? Claro. Quando tu vem a utilizar um tempo disponível, normalmente a gente fala que é o fim de semana. Tu separe uns 5, 6 tipos de vegetais, né, os legumes. Tu pode vir a preparar 2, 3 tipos, 2 aqui, de repente um aqui, e de repente tu reúne, né, esses 3, 4, 5, 6 e faz mais um, né, mais uma proposta, mais uma sopa, mais um caldo. Então, isso é uma coisa assim que é muito bacana, e como eu digo assim, não precisa de muita praticidade numa cozinha, né, porque as pessoas também falam, mas eu não sei cozinhar direito. Olha, é só você descascar, né, colocar um certo cozimento, não há necessidade de você vir a colocar quantidade maior de água, só para cobrir, depois sim tu acrescenta uma quantidade de água para elaborar mais o caldo, mas para fazer o cozimento tu só cobre, né, esses alimentos. Então a porção que você vem a fazer, tu pode adequar, tu pode botar em potinhos, tu pode colocar um pote maior, que se é para uma família, e conservar assim na forma então de congelamento. O congelamento é uma outra proposta de armazenamento, né? Então, tu pode às vezes utilizar isso por algum tempo, isso pode ter um tempo maior também, mas quando tu vai utilizar, tu não reutiliza. Vou botar de novo o que sobrou lá para... Por quê? Porque às vezes esse processo, já por mudança de temperatura, tu faz algumas perdas nutricionais. E a não reutilização, porque tu pode vir, quando descongelar, perder mais ainda. Então, são orientações assim simples, mas tudo que tu vir a fazer, tu pode misturar, pode separar em porções, mas quando tu descongelar, não reutilizar. Eu acho que isso é bem interessante, assim, até para as pessoas entenderem. Tem como sempre tem uma solução para resolver a questão dos vegetais. E lembrando um pouquinho aqui estão as frutas, né? As frutas às vezes tem uma queixa porque é fria, mas igual nós temos frutas cítricas, né? Como a laranja, a bergamota, a própria lima, que são típicas da estação. E elas estão aqui exatamente para contribuir como um dos nutrientes, que é a vitamina C, e isso difere. Eu acho que é tão adequado, sim, né, a gente poder propor as frutas da estação, por uma questão até de custo, e são frutas frias. Então, às vezes a queixa é uma coisa, né, meio que eu acho que também de preguiça, quem sabe até de descascar. Outra questão assim, tem frutas que a gente pode adequar. Tu pode adequar na forma cozida, né? Então às vezes a banana tu pode usar no micro-ondas ou ela assadinha com casca, né? A própria maçã, a pera. Então são frutas que tu pode botar elas então a cozinhar ou assar ou a cozer também. Sempre vai ter mais uma alternativa de fruta. Então ficar sem fruta também no inverno não é desculpa. E os chás? Quando que a gente pode, então, indicar o consumo de chá? Porque ele ajuda, né, na digestão e também tem um poder anti-inflamatório muito importante. Muitas pessoas têm o costume de tomar chá após a alimentação. A gente pode indicar nisso também? Pois é, tudo depende. A questão do chá é uma forma de líquido que a gente pode colocar como ingestão. Os chás, de modo geral, principalmente assim da parte de fitoterápicos, né? Nós temos vários chás, aqueles chás camomila, cidreira, boldo, tudo isso vai nos dar um grande benefício. O que nós temos que tomar um cuidado, que alguns chás, quando eles estão numa forma muito forte ou, digamos, muito escura, seria adequado aguardar um tempo para consumir após uma refeição. Por quê? Porque às vezes a quantidade de substâncias que tem nesse chá pode vir a dificultar a absorção de alguns nutrientes da refeição que tu acabou de fazer.
Então isso também até para o cafezinho, não é recomendado, né, consumir um cafezinho após uma refeição, porque tu pode quebrar algumas cadeias de nutrientes devido à competição, tá? Mas os chás, eles são recomendados como uma forma de ingestão, como uma forma de conforto também, assim como o chimarrão, várias vezes ao dia. Então, tem contribuições sim para o organismo, dependendo às vezes da utilização, vai ter mais benefícios. Nós encontramos chás de formas diversas, tanto de forma também termogênica, que é para acelerar teu metabolismo, para fazer uma boa digestão. Então, assim, é uma proposta para os dias frios, reaquecer o teu organismo, principalmente se tu utilizar de forma não tão adoçada, tá? Que aí se tu botar muito mel, muito açúcar, isso vai te dar calorias, né? Mas durante todo o dia tu pode vir a fazer um consumo e sempre é benéfico e aconselhável. Patrícia, também no inverno aumenta o consumo do vinho. Até tem uma informação que circula muito na internet de que o vinho ajudaria no emagrecimento. Isso é um mito? Até que ponto isso pode ser considerado verdade? Bom, o vinho nós temos elementos, né, que seriam assim favoráveis como antioxidantes. Então assim, tudo que tu vir a consumir com moderação, não há o porquê de você proibir. Agora, esclarecer de que esse vinho vai te emagrecer depende muito da conduta, daquilo que vai ser também orientado durante o restante do teu dia. Por quê? Porque o vinho, ele tem uma quantidade calórica e ele tem um dos elementos que seria o álcool, que é um elemento de absorção rápida, mas de forma metabólica ele leva mais tempo para ser, então, queimado, né? Às vezes a melhor indicação é até o suco de uva, não totalmente o vinho. Mas como tem a questão do álcool, muitas vezes ele auxilia a fazer essa queima rápida. Então, por algum momento, a sensação térmica fica agradável. Mas, vou dizer uma coisa que pode ser engraçada, mas quando você consome uma certa quantidade de álcool, ele faz aquele calor, mas depois ele faz o resfriamento. Porque o organismo tem que se readaptar àquele período que está entrando, né, de uma forma contínua, um certo elemento que também ele tem que fazer uma absorção. Então, beber em grande quantidade não é aconselhado. Para aquecer, não, porque aí o propósito já vai ser outro. E também no Rio Grande do Sul a gente tem então o costume de consumir pinhão, né, no inverno, apesar do preço estar bem acima do que a gente gostaria, mas a gente costuma então consumir bastante esse alimento. Quais são as dicas então e orientações para utilizá-lo de forma mais adequada, não só comendo ele simplesmente, de repente fazendo uma sobremesa ou junto da própria alimentação? Bom, o pinhão, ele é uma questão até cultural, né, da tradição, principalmente assim da região sul. Nós talvez crescemos, né, com aquela também do fogão a lenha. E o pinhão é um alimento, tem valores nutricionais também, então ele é sim indicado como um consumo. Algumas questões calóricas, às vezes, né? Tudo que tu vir a consumir vai ter com certeza alguma quantidade calórica. Então, a medida mais ou menos de calorias, só para você ter uma ideia, é entre 10 a 15 calorias a unidade. Então, se tu comeres 10, tu vai ter 150 calorias. Isso corresponde mais ou menos a um lanche intermediário. Então, posso consumir? Posso. Mas se eu consumir mais? Bom, aí depende daquilo que tu tens de necessidade, se realmente está de acordo. O que tu pode vir a fazer com o pinhão? Ele de forma cozida, depois numa panela de pressão, enfim, tu pode trazer ele para preparos com arroz, tu pode fazer com carnes, tu pode fazer em forma até um molho pesto, com um pinhão. Então a versatilidade dele é infinita. Então tem algumas propostas assim de misturar, fazer em forma de geleias, botar o pinhão, assim como se fosse mais ou menos a noz, né? Então, tudo é criatividade. Onde tu puderes inventar alguma coisa, isso é bem aceito, né? Então, pode consumi-lo, não há problema nenhum. A questão calórica é pelos cuidados da quantidade que tu vai consumir.
Não tem nenhum restrição e também não pode prejudicar se consumir em excesso. Apesar de que tenha realmente esse número alto de calorias, como você mencionou. Certo, isso. Ele é de uma gordura boa, né? Então, assim, são vários elementos positivos. Não teria nada a falar contra o pinhão. Até apostaria, sim, nessa versatilidade de a gente colocar dentro da nossa culinária. Patrícia, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas acho que antes de encerrar, também tem um alimento aí que não costuma fugir do cardápio da gente nesse período de inverno, que é o chocolate. Então, o que a gente pode usar para substituir, então, quem sabe o cacau, para substituir esse alimento que é tão prazeroso consumir no inverno, né? Bom, depende do tipo de chocolate que tu tá me perguntando. Nós temos os chocolates em barras, que hoje as versões que já existem são de várias, né? Com mais açúcar, mais misturas, menos misturas. Claro que o ideal é o cacau o chocolate mais puro, que vem a ser da forma do cacau. Dentro dessa versão do cacau, nós temos as quantidades agora, às vezes específicas, 50%, 70%. Então, quanto mais puro, ele vem a ter uma boa quantidade também de antioxidantes que são favoráveis. Agora, dentro dos chocolates em pó, nós temos o achocolatado, o chocolate em pó e o cacau. O achocolatado, ele tem uma quantidade de açúcar maior. O chocolate em pó, ele vem a ter um pouco, mas tem, e o cacau seria somente o chocolate puro. Mas, de qualquer maneira, sempre é um cuidado, porque ele tem calorias. Então, apesar de que possa ele ser o ideal, mais nutritivo, mas ele é calórico. Então, depende muito daquilo que tu for quantificar. Tu pode às vezes misturar com um leite desnatado, né, para fazer uma diluição, até mesmo quando vai fazer um chocolate quente, em vez de usar a versão do achocolatado do chocolate, realmente o cacau em pó é a versão mais indicada. Para resumir o nosso programa, então, a palavra de ordem é equilíbrio. Sempre, sempre, moderação. Patrícia, muito obrigada, então, pela sua participação no nosso programa de hoje. Obrigado, estou sempre a convite e à disposição. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.